Oi galera, hoje o vídeo vai ser um pouco mais polêmico porque vai ser sobre a raiva que eu comecei a sentir da minha mãe. E isso às vezes choca um pouco, mas não é o objetivo, de maneira nenhuma. Eu sempre estou aqui conversando com vocês para expor a minha carreira emocional e dizer sempre a verdade, né? Então o que acontece? Eu tinha a mamãe, né, como uma deusa. Porque ela era pra mim a Mulher Maravilha, sabe? Super-Homem, Mulher Maravilha. Porque mamãe tinha uma casa grande e que ela tinha vários empregados. Mas mesmo assim, ela era uma pessoa que acompanhava o trabalho deles e efetivamente ela fazia também. Então ela pintava a parede, ela arrumava o jardim da casa, ela fazia tudo que ela precisava fazer, mesmo que ela tivesse ajuda. Então isso pra mim, eu admirava. Porque eu acho que admirar é muito importante. Qualquer coisa, qualquer pessoa. E eu admirava a mamãe demais. Era pra mim mesma a Mulher Maravilha. Vocês lembram que quando eu fiz 15 anos, o papai saiu de casa. Aí, a partir daí, né, dos meus 15 aos 21, começaram as coisas a se mudar dentro de mim. Por quê? Porque a mamãe não aceitou a separação. E ela não aceitando a separação, ela ficou frustrada, né? Ela teve os motivos dela de não conseguir segurar essa onda. Até aí é muito compreensível. Mas como eu era mais nova, eu comecei a ser para a mamãe o bode expiatório dela. É muito difícil, porque eu tinha apenas 15 anos. E coincidentemente eu comecei a namorar. Depois que eu fiz os 15 anos eu comecei a namorar, comecei a ter um relacionamento. Eu comecei a viver as minhas expectativas. Eu comecei a gostar de alguém. Então vê que confuso, ó. Você começa a ter uma vida tua e a tua mãe está se separando. Ela está se separando, né, como se estivesse terminando a vida dela. E ela se separou com 40 anos, uma mulher super nova e super bonita. Uma mulher era linda. E eu começando a minha. E aí começaram os conflitos, diariamente. Eu confesso a vocês que foram 6 anos eu tendo esse sentimento pela mamãe. Porque até os 21, quando eu fui embora para São Paulo. E era diário, porque a gente brigava. Porque do nada ela vinha e falava as coisas que ela, sei lá, as coisas que ela achava que tinha que falar para mim. E muitas coisas mesmo eram sem sentido. Aí a gente brigava, entendeu? E isso foi por muito tempo. E vou contar para vocês, a raiva que eu comecei a sentir da mamãe, ela me causou muitos danos. Não foi fácil não, né? De jeito nenhum. Vocês imaginem a imagem que eu tinha dela, a admiração que eu tinha por ela e começar a ter raiva. Então todas as noites, eu ficava deitada no meu quarto e me culpando. Eu me culpei demais, eu não podia ter raiva da minha mãe. Então é isso, essa raiva me consumia muito, ela me deixava extremamente triste. E aí eu fui embora, né? Eu fui morar em São Paulo, eu me formei em administração. E aí tava tão difícil o nosso relacionamento, o nosso convívio, né? Porque conviver é complicado mesmo, com qualquer pessoa, né? Nesse caso era com mamãe, porque morava eu e mamãe. Eu, mamãe e vovó, 3 gerações, a mãe da mamãe. Então eu fiquei dentro de um ambiente complicadíssimo, porque eram 3 pessoas de épocas diferentes, né? E elas também tinham as confusões delas, né? Mas enfim, eu tinha que passar por isso e ponto. Não tem que reclamar não, tem apenas que levar isso como uma experiência. E aí eu fui embora. Eu fui embora para São Paulo porque eu queria me libertar dessa raiva, né? E chegando lá, trabalhei, foi massa, entendeu? Foi massa. São Paulo, na minha época de 20 e poucos anos, foi super bom. E fiquei em São Paulo, casei, fiquei 17 anos casada. E aí, quando eu me separei, eu resolvi voltar para Recife, você já sabe dessa história. E aí eu voltei para Recife com meus filhos. O mais novo ficou lá em Minas, voltou e ficou em Minas. E a Laura ficou comigo. E aí a minha mãe estava doente. Mas não era doença
doença de médico, né? Diagnóstico igual a tal. Não, a mamãe estava doente de tristeza. E aí cheguei aqui em Recife de volta e eu acho que nada na vida, galera, nada é por acaso. Eu acho que essa era a minha missão e cumpri, sabe? Sentimento de culpa nenhum eu tenho, nem tive quando ela faleceu. Por quê? Porque eu não vinha todo dia para a mamãe, porque eu tinha o meu trabalho, eu tinha a Laura, né, para orientar, né, e vinha todo final de semana. Eu vinha todo final de semana para ficar com a mamãe. E aí quando eu chegava aqui, ela tava, minha Mulher Maravilha, ela tava deitada no sofá, entregue à tristeza. Ai, é muito ruim. Eu ia embora todos os sábados e domingos chorando para casa. Às vezes, muitas vezes a Laurinha veio também, porque a mamãe tinha assim muito amor por ela e ela muito amor pela mamãe. Então eu falava, não filha, vamos lá para dar uma alegria para sua avó. E aí a Laurinha vinha também, então era ótimo, sabe? A gente ficava aqui com a mamãe a tarde toda, aí eu brincava, falava com a empregada, queria comer, tava com fome, aquilo tudo para dar uma animada nela. Mas não dava, então de repente a mamãe tava, sabe, com o cabelo branco, eu falava, mamãe, vamos pintar o cabelo, vamos sentar um pouco, vamos caminhar. Ela tinha problema físico, porque isso é outra história, a gente tinha sofrido um acidente bem antes. E aí ela tinha dificuldade para se locomover, mas mesmo assim, né? Eu acho que o que mais me chamava atenção é que a mamãe estava triste, muito triste. E eu comecei a ter piedade dela, né? Essa é a grande verdade. Porque eu acho que piedade é um sentimento de compaixão, né? Piedade é caridade que você tem pelo outro, né? E poxa, gente, no fundo é minha mãe que cuidou de mim a vida inteira. Isso é muito forte, né? Eu sou humana, então eu olhava aquela cena dela e aquilo me deixava também muito triste. E aí a mamãe, a tristeza toma conta dela e ela então vai para o hospital e começa a ter insuficiência respiratória, né? Coisas loucas aí, né? Não entendo não. E aí minhas irmãs vieram, né, tal, pra gente acompanhar a mamãe, o processo dela de ir embora. E horas antes dela ir, eu fui pra UTI. E aí segurei na mão dela e olhei pros olhos dela atentamente e falei pra ela, vá, porque tá na hora, né? Claro que a gente pode pensar que, nossa, como você foi frio, você de jeito nenhum. Eu sou pura emoção, eu sou puro coração, mas tem horas que a gente não pode ser egoísta, sabe? E eu penso dessa forma da morte. Eu acho que a gente tá aqui para uma missão, seja qual for, mas tem a nossa hora, e a nossa hora a gente tem que ir. E eu sentia que era a hora da mamãe ir embora. Então segurei fortemente na mão dela, olhei para os olhos dela profundamente e falei, vá, tá na hora. E que ela me obedeceu. Saí da UTI, porque, né, não pode ficar muito tempo, e saí serena, sabe? Mas com muito medo, né, que a coisa efetivamente acontecesse, né? Porque ia acontecer. Tinha jeito. Aí eu saio da UTI, me despeço dela e falo pra ela, sabe, me perdoe, sou grata, sinto muito e te amo. É isso, o vídeo hoje foi sobre um sentimento que eu tive pela mamãe, tá? Então é isso, eu acho que hoje o vídeo é um pouco mais pesado, mas como sempre em todos que eu estou fazendo e vou continuar fazendo, muito verdadeiro. Um beijão pra vocês, quero que vocês deixem as mensagens pra gente conversar, vou responder todas da mesma forma, com muito carinho, com muito amor. E digo para vocês uma coisa, vou dizer para vocês que hora nenhuma do meu convívio com a mamãe eu faltei respeito com ela, porque eu acho que são coisas completamente diferentes. Eu não estou falando aqui de falta de respeito, estou falando de um sentimento que era raiva, mas o respeito pela mamãe eu sempre tive, e eu acho que isso nunca, em hora nenhuma, em tempo nenhum, pode faltar. O respeito pelas pessoas, o respeito pelos seus pais, né? O respeito pelo outro, né? Então, galera, nunca faltei de respeito com a mamãe, tá?
tá? Que isso fique bem claro aqui pra vocês, tá bom? Um beijão enorme e sei lá, tudo de bom.